Estamos na terceira aula desse assunto, olá, que a gente tem falado sobre a Bíblia, né? Às vezes ela é acusada de contradições, de erros, de não ter crédito, às vezes, no mundo moderno. Uma série de coisas são levantadas, tem mito, tem um monte de histórias. Nós temos visto vários casos, a gente está vendo algumas situações disso, e a gente vai ver mais algumas coisas hoje para a gente tentar entender, às vezes, alguns pontos, o que é levantado para tentar atacar a Bíblia. E até vou até começar falando, também tem o outro lado, daqueles que tentam defender talvez até demais a Bíblia, vamos dizer assim, né? A defesa extremista da Bíblia. E eu digo isso pelo seguinte, vou dar alguns exemplos, né? Do que a gente chama aí desse perigo ou dessa situação de defesa extremista da Bíblia. O que a gente quer dizer com isso, né? Rejeitar qualquer outra possibilidade, ainda que não fira a doutrina cristã. O que eu estou querendo dizer com isso? Alguns grupos, às vezes, querem defender a Bíblia, só que vão, às vezes, para o extremo de defender até aquilo que não precisa ser defendido. E isso acontece, eu acho que é um pessoal que está defendendo uma coisa que hoje não precisa mais se defender. Eu digo isso pelo seguinte, até o que eu coloquei, acho que dá para ilustrar mais isso. Por exemplo, o Pentateuco foi escrito por Moisés e tem que ter sido escrito por Moisés, porque Jesus falou que foi Moisés que escreveu. Porque daí você tem esses textos, Mateus 8,4, deixa eu ver se eu vou até em alguns deles, né? Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho ao povo. Ou 19,8, né? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. E esse é mais claro ainda, Marcos 7,10. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Então é Jesus dizendo isso. Então Jesus ele fala, Moisés disse, ou Moisés escreveu, no caso, né? Então alguns falam, quando tentam atacar que não foi Moisés o autor do Pentateuco, estão atacando toda a credibilidade. Pois não, tá? Estão atacando toda a credibilidade da Bíblia, a credibilidade de Jesus, vamos dizer assim, né? O pessoal vai pegar algumas cadeiras aí para outra classe, tá? Então existe todo esse ataque. Eu coloco às vezes como argumento fraco nesse sentido, falar, não, foi porque foi Jesus que falou, porque ainda hoje, mesmo que alguém viesse a dizer, né, que o Pentateuco não foi escrito por Moisés, ou não foi escrito todo por Moisés, continua sendo atribuído a ele. Às vezes é atribuído a Moisés. Por exemplo, é atribuído a Davi os Salmos. Davi é o autor dos Salmos. Ele fala, os Salmos de Davi. Só que no próprio Salmos mostra-se que ele não escreveu todos os Salmos. Ele escreveu uma parte apenas deles. A mesma coisa, o livro de Provérbios, quem escreveu Provérbios? Salomão, mas o livro já mostra que vários textos não foram escritos por Salomão. Por exemplo, lá da mulher virtuosa e tudo, você vai ver que os 2 últimos capítulos foram escritos pelo rei Lemuel, de um outro lugar, que não é de Israel. E foi colocado ali, mas o autor geral, o autor principal, ou talvez até o que alguns atribuem, não que ele tenha sido o autor, mas ele que ordenou a compilação desses provérbios, né? Eram provérbios populares, ele que ordenou que aquilo fosse compilado e ia colocar a autoria para ele. É até engraçado isso, pessoal, não, foi Salomão que pegou e escreveu, né? Eu posso pegar um exemplo muito mais claro hoje, muito mais claro e muito mais atual. Por exemplo, você pode procurar os escritos de Calvino. Calvino escreveu, você pode pegar comentários de Calvino em quase todos os livros da Bíblia. Ele escreveu centenas de livros, Calvino. E comentários bíblicos ele escreveu em quase todos os livros, há poucos livros. E são comentários grandes. E está tudo escrito, comentário bíblico de João Calvino. Só que na verdade não foi ele que escreveu. Foram os estudantes dele, os alunos dele que escreveram.
Os alunos faziam nota de tudo que ele falava na classe, e isso foi compilado e se transformou os comentários de Calvino. E não é falado, olha, para esclarecimento, na verdade, não foi João Calvino que escreveu, e sim os seus alunos que compilaram o que ele falava em classe e deram para ele, e ele publicou. Não. Outra coisa que é comum hoje, no mundo acadêmico hoje, por exemplo, um professor, um orientador, na área isso acontece muito no mestrado, né? Numa área de mestrado, seja bíblico, seja qualquer outra área de humanas, exatas. O orientador, ele orienta o aluno para que o aluno faça uma pesquisa, para que o aluno faça uma monografia, só que o orientador está pedindo essa monografia porque ele vai incluir num livro que ele vai escrever. Então ele propõe para o aluno, você vai escrever uma monografia para você, sua monografia vai valer para você, só que você vai dar ela para mim. Porque eu vou te orientar, você só está fazendo a pesquisa, você vai lá nos livros, você abre os livros, você lê, tal, depois eu vou consultar, verificar se o que você pesquisou está correto, e esse material produzido vai ser meu. Isso acontece na academia hoje, e o professor é que fica com a fama toda. O que valeu para o aluno é o seguinte, eu ganhei os créditos que eu precisava da monografia para eu me formar como mestre. Acabou a história. Isso é aceito hoje em várias áreas. Alguns não aceitam, não concordam, mas sabe-se que isso acontece normalmente em várias áreas. Então, é engraçado que quando a gente vê essas coisas, às vezes o pessoal, não, Moisés escreveu tudinho, e outra coisa, estou dizendo aqui, não estamos dizendo que ele não escreveu, mas estou falando naquilo que nós vimos, exemplos do Pentateuco, principalmente na aula passada, né? Por exemplo, ali em Gênesis, você tem texto lá em Gênesis dizendo, antes que houvesse rei em Israel. Então a gente sabe que foi uma edição posterior, muito provavelmente, né? Que não tem nada a ver de Moisés estar profetizando que vai haver rei em Israel. Nós vemos lá Deuteronômio 1, né? Essas são as palavras de Moisés, servo do Senhor, do outro lado do Jordão. Então, se Moisés nunca cruzou o Jordão, se alguém está falando do outro lado do Jordão, então quem está escrevendo está de um lado em que Moisés nunca esteve, né? Do Jordão. E provavelmente, talvez, a gente pode entender, foi uma edição, alguém posteriormente fez uma compilação, como haviam várias cópias, porque o material se deteriorava, na hora de compilar ele colocou lá, deixa eu explicar para vocês o que é esse material. Agora, continua sendo o conteúdo de Moisés. Basicamente o que está sendo escrito é o que Moisés escreveu. E tal, Deuteronômio está falando, e disse Moisés, Deus disse para Moisés, escreve essas palavras, e começa a descrever. Então, ninguém está dizendo que não escreveu, mas tem alguns que falam assim, não, Moisés sentou e Deus começou a colocar para ele o que ele tinha que escrever. E discutem. Para vocês terem uma ideia, em tempos atrás, tinha grupos, ou alguns cristãos que queriam defender, não, a morte de Moisés, Deus profetizou para ele. A descrição da morte. Então, assim, chegava ao extremo. E às vezes essa luta, às vezes o pessoal vem com essa luta radical nesse sentido, eles estão na discussão lá do século XIX. Estão pegando os mesmos argumentos, os mesmos problemas do século XIX, que hoje já não se discute isso. Não tem, porque lá no século XIX, não, Moisés não escreveu porcaria nenhuma, vamos dizer assim. Moisés não escreveu nada. Isso daqui foi escrito por alguém muito tempo depois dele. Então, aí, as discussões naquela época, falam, não, Moisés escreveu e tudo. Às vezes o pessoal quer pegar esses argumentos ainda. Só que hoje em dia, né, já muito de apologética cristã foi feita, tem mostrado que é totalmente compatível Moisés ter escrito. Né? Então, o pessoal está discutindo coisas que hoje não precisa se debater ou se defender tão radicalmente. E, de novo, não estamos dizendo que não foi Moisés ou alguma coisa assim, mas que, às vezes, o pessoal quer exagerar, fica com aquele medo. Né? A gente não pode partir para esse lado também. Agora, eu gostaria que a gente entendesse um pouco também do desenvolvimento de um texto, para a gente entender algumas coisas de como a gente estuda. De novo, eu estou fazendo toda uma periferia do Antigo Testamento para quando a gente começar a fazer um estudo de todo o Antigo Testamento, um panorama, né? Mas entender isso, até do que a gente tem falado do desenvolvimento do texto, é importante entender o quê? Às vezes você tem um evento
e vamos pegar, né, um exemplo típico, o Êxodo. Eu tenho um evento que acontece que normalmente um tempo depois ele é escrito. Um tempo depois ele é escrito ou colocado. Muitos eventos a gente entende, vamos supor que seja a criação. A história da criação. Moisés não estava lá para escrever. Como é que Moisés escreveu a criação? Deus pode ter revelado a ele, ou se tornou tradição oral, que foi passado de geração em geração, o que era muito comum naquela época, né? Era muito mais comum a tradição oral do que a escrita, né? E entender que a tradição oral ela era tão precisa quanto a escrita, porque o pessoal literalmente decorava o que era falado, até por isso que há muito escrito em forma poética, porque facilita a memorização. De novo, por exemplo, trazer um exemplo mais próximo daqui, 600 anos depois de Jesus, você tem o nascimento do islamismo. Aí depois você tem os muçulmanos, depois de Maomé ter morrido e tudo, compilaram o material. Você tem hoje, como sempre teve na história do islamismo, muçulmanos que conhecem o Alcorão inteirinho de cor. Tá? O Alcorão ele é um pouco menor que o Novo Testamento em conteúdo, ou quase do tamanho do Novo Testamento. Mas sabe inteirinho, todos os textos inteirinho de cor. Isso é natural para eles. Para começar, o Alcorão também é, de certa forma, uma forma poética de escrita, já visando a memorização, e o pessoal memoriza mesmo. A gente não está acostumado com memorização. Assim como você tem judeus hoje, que conhecem, que sabem de cor todo o Antigo Testamento, inteirinho, todos os livros, ele sabe de cor. Fala para mim Ezequiel capítulo 2, ele começa a falar para você, né? Isso é um processo, a pessoa desde criança foi habituada a isso, memorização é uma coisa fácil para ela. Então, o passar as histórias de forma oral não era uma coisa assim, o Zé falou e depois, não é telefone sem fio, que daqui a pouco lá na frente o cara já não sabe o que é Zé, é o João, entendeu? Então era algo feito dessa forma também. Mas em algum momento foi fixado essa história, foi registrado ela. Ela pode ter sido registrada um tempo depois, às vezes um tempo depois, só que lá para frente você tem atualizações, né? O que acontece? Eu até estou colocando interrogação. Pode ser que haja uma atualização do texto, como a gente viu alguns exemplos, né? Atualização de locais. O local se chamava uma coisa na época dos reis, se chamava outra coisa na época de Moisés. E o que está lá no Pentateuco é da época dos reis. Provavelmente o texto de Moisés, na época dos reis, quando foi feita a cópia, né, compilado, a pessoa, deixa eu atualizar para o nome atual da cidade. Então, edições ou atualizações podem ter acontecido. Sendo que de um tempo depois, só muito tempo depois, houve a preocupação de solidificar aquilo. Não se edita, não se muda, não se mexe, deixa do jeito que está o texto, né? E o importante é nós entendermos, e aí que é uma coisa importante de nós percebermos, o que nós temos hoje, o que está na Bíblia, o que nós temos hoje, é isso daqui. Nós não temos isso e nós não temos isso. E esse aqui é um grande problema porque a arqueologia quer chegar aqui. As ciências humanas, eles querem chegar aqui. Eles querem achar evidências desse evento. Só que o que nós temos de texto é isso daqui. E eu vou mostrar um outro caso daqui a pouco. A gente vai falar sobre o significado dos eventos. O que nós temos hoje na Bíblia é isso daqui. Que está explicando em determinado momento da história do povo de Israel. O texto foi solidificado ali porque era o significado daquele evento para esse pessoal aqui. É isso que é importante nós entendermos, termos em mente também. O que eu estou dizendo com isso? Eu não vou buscar evidências, se eu vou achar os ossos de Adão e Eva. Se eu vou achar provas de que eles existiram. Mas quando foi escrita a história deles, o que significava essa história? É isso que eu tenho hoje.
E, de novo, a Bíblia não é um livro de ciências, como alguns tentam fazer. A Bíblia é um livro de teologia. E a gente não está dizendo que existe contradição entre eles, não é esse o ponto. São formas diferentes de se enxergar algo, de se olhar para algo. E é esse que é um ponto crucial, porque o pessoal que vem atacar fala assim, ó, cientificamente a Bíblia é cheia de contradições. Tá? Que é ridículo. Exatamente. Porque nós estamos falando de coisas sobrenaturais. E o sobrenatural, você nunca vai ter evidência natural dela, porque ele é sobrenatural. E é esse que é um ponto que às vezes o pessoal não entende. Deixa eu dar um exemplo muito bom também, aumentar essa ideia de desenvolvimento de um texto. Um ótimo exemplo é o Salmo 82. Se vocês quiserem abrir aí ou ver aqui, fiquem à vontade. Ops. Olha só, esse texto é bem interessante. O Salmo 82 ele é muito interessante. Olha só. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Nós temos os dois versículos principais aqui que se destacam. É o versículo 6, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. E o primeiro, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Tem um monte de coisa embutida aqui nesse texto. A primeira coisa é o seguinte, ele está falando de deuses, mas Israel não crê só num Deus? Por que está falando dos deuses? Aí eu nem vou responder essa pergunta para você ficar pensando nisso, tá certo? Agora, Deus assiste na congregação divina também. Que história é essa de que Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento? Então, aqui existe uma figura, uma ideia de que Deus está numa assembleia de deuses e que Ele está presidindo. E aqui está dizendo o seguinte, Ele estabelece o seu julgamento. De certa forma, eu coloquei 2 pontos. Até quando vocês, deuses, vão julgar injustamente isso? Aqui Ele está procedendo, está dizendo isso. Faça justiça ao fraco, tal, ao órfão, tudo. E parece que Deus está dizendo assim, eles não sabem nada, eles não entendem. E esses deuses aí, eles vagueiam em trevas, vacilam os fundamentos da terra, porque são os deuses, ou Deus que sustenta os fundamentos da terra. Na verdade, fundamentos da terra aqui é uma figura para não estar tendo justiça na terra. Quando não há justiça, a terra chacoalha, porque o mundo está fora de ordem. Aí ele fala, eu disse, vocês são deuses, vocês são todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens vocês vão morrer, e como qualquer dos príncipes vão sucumbir. Existe uma série de debates sobre o significado desse salmo. O debate é o seguinte, quem são esses deuses? Ou o que está querendo se dizer aqui? Primeiro, interpretação. Os deuses, a palavra deuses aí é Elohim, né? Que é a mesma palavra usada para Deus em outros lugares, Elohim. É que a palavra Elohim, que é usado para Deus em geral na Bíblia, ela é uma palavra no plural. O final im é o plural em hebraico. Que às vezes, aí que está, hoje em dia até se debate, em alguns textos ou traduções antigas, poderia ser traduzido por poderosos ou anjos. Seres poderosos ou anjos. Então esse deuses aqui, ó, está falando aqui. Na verdade, inclusive, o texto hebraico, posso até mostrar para vocês, apareceu interpretação de texto, eu gosto, eu encho o saco de vocês com isso, né? Então aguentem aí um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês.
Cadê? Aqui, Baadatiel. Deixa eu ver se eu acho os dois aqui. Aqui está um Elohim, eu queria achar como é que está o outro. Não, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês. É que aqui está... Aqui. Ah, sim. Aqui, ó. Ele está querendo... Deixa eu ver se eu mostro numa outra Bíblia aqui para vocês. Deixa eu ver se ele vai mostrar... Ah, aqui ele mostra. Ótimo. Olha isso daqui, ó. Você vai ver que ele marca aqui... Ah, não dá para ver, mas ele está mostrando aqui, ó. Elohim, Elohim. E o texto está dizendo... Essas duas palavras aqui é só em introdução lá, tá? Um salmo de Asaf. Aqui que começa o salmo. Só que aqui, essa palavra é exatamente essa mesma palavra. E a palavra Deus, que está em maiúsculo, e o segundo Elohim é os deuses. Exatamente a mesma palavra. Exatamente a mesma. Aí depende de interpretação de quem está traduzindo. Que, de certa forma, você vai dizer, os deuses, como é que eu sei que é um Deus singular? Porque o verbo que segue, ele é singular. Então, não cabe. Os deuses se assentam. Não cabe. Então, eu sei que é um Deus singular. Entendeu? Agora, por que eu interpreto que é plural o segundo? Porque ele fala aqui, no meio deles. Por isso que eu sei que está falando de deuses no plural. Aí que eu vou fazer a tradução. Então, esse texto está falando assim, ó, Deus, né, toma o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele se assenta. E aqui, a ideia, então, essa palavra Deus, você tem uma série de interpretações aí e tudo mais. Deixa eu colocar o texto em português. Exatamente, é isso que a gente vai até chegar, a gente vai chegar lá. A pergunta é, o que está sendo dito aqui? O que está acontecendo? E a ideia aqui é que Deus está então no meio de uma assembleia de deuses, e Ele está liderando esses deuses, Ele está fazendo esse julgamento. Essa história, você tem alguns paralelos, por exemplo, você tem lá em Reis a profecia de um profeta dizendo que Deus se assenta numa assembleia. Então essa ideia é a mesma assembleia que está lá em Jó, capítulo 1, que no dia que os filhos de Deus vêm diante do Senhor, vem Satanás no meio deles, então Deus está fazendo uma assembleia ali e ele consulta. Então, você tem vários casos aí de uma assembleia de deuses. Só que existe um outro ponto. A congregação divina está traduzido, está ali como congregação de El, que é um deus cananita. Aí existe já um monte de discussão. O que eu quero colocar? Eu vou tentar resumir com... Eu acho que tem uma nota aqui, ó. Olha, inclusive, essa Bíblia em inglês. Deus se levanta na Assembleia de El. No meio dos deuses, ele executa julgamento. Essa Bíblia está traduzindo, não na Assembleia Divina, na Assembleia de El, que é um deus cananita. Olha o que essa Bíblia está fazendo. Essa é uma Bíblia bem tradicional, tá? Ela não é liberal, não. O que ele está querendo colocar aqui, né? Aparece somente aqui no Antigo Testamento, né? Alguns entendem El se referir a Deus mesmo, porque há outros textos que El é usado para o Deus de Israel, tá? E alguns acham até que esse El era o original Deus de Israel. Você já vê pelo nome Israel, campeão de El, campeão de Deus. Então existem vários outros nomes, Daniel, e vários nomes que o nome de Deus é só El, e não Elohim, ou Yahvé. Tá? Então entendem que talvez esse fosse o nome primário de Deus, ou a forma de se referir ao Deus de Israel. Então, aí eu já estou entrando num monte de discussão que a gente não vai ter tempo de conversar aí. Nesse caso, aqui, né? Cadê a ideia, o que está sendo passado ali do lado, né? Nesse caso, se está falando de El, né? O El está presidindo a assembleia e Yahvé se levanta lá para julgar os deuses, tá? A tradução presente assume que se faz referência ao Deus cananita aqui, tá? E para não estender muita conversa, a ideia, uma interpretação é o seguinte: isso daqui, esse El, essa história, é uma
mitologia dos deuses cananeus, que o povo de Israel pegou essa história, ou essa visão de Assembleia de El, transformou num salmo, só que colocando o Deus de Israel lá na Assembleia para colocar ordem na coisa. Eu vou estabelecer julgamento. E mais do que isso, aí ele chega lá e fala, né? Opa, peraí. Versículo 2. Eu disse, vocês são deuses, vocês são todos filhos de El. É o que está aqui no texto. Só que vocês não são nada, vocês vão morrer como nada. Então, qual é a ideia que é colocada aqui no texto? Isso daqui era um fundo de mitologia cananita que foi pego por Israel para colocar o verdadeiro Deus mesmo é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Só que aí eu tenho então aqui, talvez textos pagãos, porque eu tenho essa Assembleia de El, os filhos de El, todas essas coisas parecidas, eu tenho aqui em textos pagãos. Aí eu tenho uma reinterpretação, que o israelita pega aquela ideia, já que a gente está no meio de cananeus, e eu vou colocar na ideia de que é o nosso Deus de Israel, é Ele que é o verdadeiro Deus, Ele que está presidindo e Ele que está estabelecendo julgamento, por quê? Os deuses lá dos cananitas, eles não julgam retamente, eles não cuidam do órfão e da viúva. Por isso eles vão morrer. Então ele está fazendo uma reinterpretação. Posteriormente eu posso ter uma outra interpretação. Porque o que significa isso? E é o que vai acontecer lá na frente. Como o Alex falou, Jesus cita esse texto. O texto de vocês são deuses. Eu acho que já está lá em João 10. Deixa eu ver, até deve estar aqui. João 10, 34, né? João 10, 34. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Ah, não, Jesus errou aqui, não está na lei, está nos Salmos, né? Aí a gente vai ser radical com o texto, né? Sem perceber o que realmente Jesus está querendo dizer. Então, não diz na vossa lei, sois deuses? E Jesus está argumentando aqui, vocês estão querendo me matar porque eu estou dizendo que eu sou Deus, porque eu disse que eu e o Pai somos um? Mas a própria lei diz que vocês são deuses. E olha só, na época de Jesus, existia uma interpretação judaica de que todos aqueles que seguiam a lei, aqueles que receberam a lei de Moisés, se tornaram deuses. Isso existe uma coisa que chama Midrash, que é forma de interpretação dos textos hebraicos. E é cheio de alegoria, cheio de ilustração. As interpretações daquela época tinham coisas assim que você não acredita o que eles fazem com interpretação, né? Mas eles criam que os seguidores da lei, eles em alguns textos eles eram chamados de deuses no meio judaico. Então Jesus está falando, na vossa lei diz, vocês são deuses. Então se a lei diz que vocês são deuses, por que eu não posso me chamar de Deus? Né? Se ele chamou, inclusive, se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou, e o mundo dizeis tal. Então está vendo? Jesus ele está interpretando aqui em cima do que naquela época eles diziam, aqueles a quem foi dirigida a palavra. Tá? Então, para quem foi dirigida a palavra? Para o povo de Israel. Os israelitas achavam que, para quem foi dirigida a palavra, foram os que foram chamados de deuses. Essa era a interpretação desse texto na época de Jesus. Que talvez não tenha sido a interpretação ou a intenção original do autor no Salmo 82, quando ele emprestou talvez, estou colocando uns talvez, isso é tudo especulação em cima de achados. Não é selado, não, é certeza que ele copiou, entendeu? É certeza que ele fez desse jeito, essa é a interpretação que temos hoje. Então, em suma, eu posso ter tido um texto original que foi emprestado aqui, foi feita essa compilação, que posteriormente houve uma outra forma de interpretar, que de repente lá na época de Jesus se solidificou essa interpretação. E inclusive a interpretação era o quê? Deus, aqui com o pessoal,
e aqui com o que Jesus está falando no Salmo 34, é que eles naquela época interpretavam o Salmo 82, que era o seguinte: é Deus falando com os juízes de Israel. Deus está na Assembleia Divina dele, tem nada a ver com Deus, na Assembleia dele. E ele está falando para os juízes lá de Israel: vocês estão fazendo coisa errada, vocês não estão julgando retamente. Eu disse, vocês são deuses, porque vocês receberam a palavra de Deus, mas vocês vão morrer como qualquer mortal. Essa era a interpretação na época de Jesus. Então, e às vezes, eu não estou dizendo que isso acontece normalmente, às vezes eu posso ter um texto que tem um desenvolvimento da interpretação dele. O que nós temos hoje, só o que está aqui, o mais recente. Às vezes eu acho isso, às vezes. Então, é importante nós entendermos isso. E agora eu vou passar mais um ponto, para a gente entender, quer ver? Não, eu vou passar primeiro essa parte, eu esqueci. Depois a gente vai voltar para chegar a interpretar um evento, que é aquilo que eu tinha mostrado no começo. Textos na Bíblia que parecem montados. O que eu quero dizer com isso? Quando o pessoal também quer criticar a Bíblia, o pessoal às vezes quer colocar aqui, essa historinha aqui, espera um pouquinho. O nome Jacó é usurpador e ele tem a personalidade de usurpador. É claro que esse nome foi montado. É claro que isso é montagem no texto, não aconteceu realmente, né? E tem muita coincidência. O Abraão, ele foi para o Egito e mentiu, falou que a esposa era a irmã. E aí o rei do Egito, ou o faraó, descobriu. Aí depois o filho dele, acontece exatamente a mesma coisa. O cara vai para o Egito, fala que a esposa é a irmã e tudo mais. É claro que foi montada a historinha. Foi uma história montada. É isso que o pessoal coloca. Agora, tem histórias que a gente vê que se alguém dissesse, às vezes o pessoal não acredita. Por exemplo, essa história. Já imaginou uma pessoa morar por 18 anos dentro de um aeroporto? Igual aquele filme Terminal? Você acha que isso poderia acontecer? Sim, essa história é real. Esse cara aqui, ele morou 18 anos dentro do aeroporto lá da França. Tá? Ele saiu em 2006. Essa história é história real, não é historinha. Por 18 anos ele viveu dentro do aeroporto sem sair nenhum instante. 18 anos. Tá? Inclusive quando deram os documentos que possibilitavam ele sair, ele não aceitou sair. Né? Ele só saiu porque ele teve que ser internado, foi para o hospital. Né? Depois ele foi, em 2007, saiu do hospital e ele depois foi para um abrigo em Paris, abrigo para mendigos em Paris. Mas esse cara, ele morou 18 anos dentro do aeroporto. E quando o pessoal vê, não, aqui é história de filme, que eu nem sei se no filme eles colocam que ele ficou 18 anos, ou aquele filme do Tom Hanks, Terminal 1, né? Que esse cara ficou no Terminal 1 do aeroporto. Né? Ele chegou no Terminal 1 e viveu a base dele era lá. Mas isso é verdade, aconteceu. O pessoal, nossa, não, se eu tivesse escrito 50 anos depois ninguém soubesse, não, um cara viveu 18 anos da vida dele dentro do aeroporto. Que é isso, essa história é montada. Vamos para mais uma outra história montada. Coincidências assim não acontecem na vida real. Por exemplo, esses dois caras aqui, os dois presidentes americanos. Já vimos várias histórias de coincidências deles. Olha só o que dizem de coincidência. Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846, Kennedy em 1946. Lincoln foi eleito presidente em 1860, Kennedy em 1960. Ambos nomes, Lincoln e Kennedy, contêm 7 letras. As esposas dos dois perderam uma criança enquanto viviam na Casa Branca. Ambos presidentes foram assassinados em uma sexta-feira. Ambos foram mortos com um tiro na cabeça. Lincoln tinha uma secretária chamada Kennedy. Ambos foram sucedidos por sulistas. Ambos sucessores se chamavam Johnson. Andrew Johnson, que sucedeu Lincoln, nasceu em 1808. Lincoln Johnson, que sucedeu Kennedy, nasceu em 1908. Ambos os nomes completos dos assassinos dos presidentes contêm exatamente 50 letras. Será que isso é verdade ou não? Não é muita coincidência e montagem? Só que todos esses dados são verdadeiros, são comprovados, são fatos. Isso realmente, está tudo exato aqui.
E nesse site aqui, os caras fazem uma análise, porque e começaram a inventar um monte de outras coincidências que não existem. Que é forçar um pouco, às vezes tem a diferença de um ano e o cara quer colocar, diz que foi o mesmo ano que aconteceu. Esses aqui são o que foi comprovado que realmente é coincidência. Sabe o que isso significa? Nada, né? Mas é coincidência. Só que, se nós não soubéssemos que são figuras públicas e que foi comprovado historicamente, você ia falar, se tivesse na Bíblia, eu falo assim, é claro que foi montada essa história. É claro que aconteceu só com Lincoln e depois arranjaram a história para fazer bater. Adaptaram a história do Kennedy para fazer bater com o Lincoln. Então, é engraçado que na história hoje, você tem comprovado pela história, ninguém duvida disso, porque você pode tudo bem, você pode contar o nome, a quantidade de letras no nome, né? Mas esses dados são históricos e são comprovados. Esse site aqui, ele vai analisar as várias outras coisas que dizem que é coincidência, que não é. Ele vai mostrar e ele deixa só esses como, não, é verdade. Só o que eles colocam é que eles são, tipo assim, é verdade, mas não significa nada isso. Essa coincidência não significa nada. E é esse que é o ponto que a gente tem que perceber. Se tivesse na Bíblia isso, ia falar, claro que foi montado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que o pessoal fala, só porque bate direitinho, está muito redondinho, então foi montado. E a coisa não é assim. Tá? E agora a gente vai partir para esse outro ponto, o que um evento significa para mim, o que o mesmo evento significa para outra pessoa. Momentos simples que têm um valor especial em momentos diferentes. O que eu quero dizer com isso, deixa eu até voltar um pouco ali para aquela ilustração aqui dos eventos. Eu tenho um evento, uma coisa que aconteceu de uma forma. E ela é registrada. A questão é o seguinte, a hora que eu vou registrar esse evento, se aquele evento é muito importante para mim, extremamente significativo, eu vou escrever ele de uma forma. Alguém que está de fora, que não tem nada a ver com o evento, pode ser que ele escreva de uma outra forma. Descreva de uma outra forma. Eu já dei esse exemplo aqui uma vez na classe, vamos pensar o seguinte. A gente pensa, vamos fazer a nossa classe teologando, a gente vai orar fervorosamente para que Deus mande um monte de gente aqui na classe. Aí, para que um monte de gente venha participar da classe. Aí a gente vai orando e fazendo divulgação, campanha no Facebook, Twitter, Google+, tudo, cartaz, fala na rádio, entope de gente aqui. Nós, a gente precisa de um lugar maior. Daí alguém fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a classe lá no Limeirão, para caber um monte de gente mesmo. Aqui a gente tem muita fé, né? Aí a gente fé demais. Fé demais não cheira bem, né? Então, o que acontece? Vamos para o Limeirão. A gente chega no Limeirão, e a gente não, porque a gente vai lotar o Limeirão. Aí chega, alguém sabe a capacidade do Limeirão? 40 mil? Tá. Os termos atuais não podem mais, mas era 40 mil. Vamos supor, cabem 40 mil. Aí você imagina o seguinte, a gente marca, mas nossa, o pessoal fala, não, Nelson, nunca vai, não precisa disso. Não, mas vamos. E chegam 10 mil pessoas no Limeirão. Tudo espalhado. Mas, gente, seria um absurdo vir 10 mil pessoas numa classe de escola dominical, concordam? É um absurdo. Isso não acontece. Mas você imagina se aparecem 10 mil pessoas no Limeirão. Como é que você vai descrever esse fato? Eu vou escrever, gente, o Limeirão estava lotado. Porque eu estou tão envolvido no evento, eu vou registrar. Gente, o Limeirão estava lotado de gente para assistir a aula, é um absurdo. Aí a arqueologia vem aqui. Esse texto é incorreto e corrupto, porque, na verdade, cabem 40 mil pessoas e não teria como ter 40 mil pessoas. Poderia ter 10 mil pessoas, mas não estava lotado o Limeirão. Então, o autor aqui mentiu. Não, o cara não entendeu.
eu estou dizendo que o Limeirão está lotado, eu não estou dizendo cientificamente, dando dado científico, estou dizendo o que aquilo significa para mim. Eu sabia que ele não estava lotado, literalmente lotado, que tinha todas as vagas tomadas, mas que aquilo foi algo tão incrível que eu nunca imaginei que sequer 1.000 pessoas chegassem no Limeirão, que quando eu vi 10.000, aquilo foi absurdo. Então, quando eu vou escrever, sim, eu vou escrever com as minhas emoções e com o significado do evento para mim. Ele significa um absurdo. É uma coisa, é um milagre para mim. Porque nunca eu poderia imaginar que 10.000 pessoas aparecessem. Então tem aquilo que eu registro como o que o evento significa para mim e o que talvez cientificamente o pessoal quer explicar, quer dizer. E às vezes o pessoal fala assim, não, ali no Êxodo não aconteceu o Êxodo. Porque se tivesse acontecido, tinha algum registro no Egito, não existe nenhum dado arqueológico que comprove que tenha acontecido o Êxodo. O meu primeiro argumento é claro, nas paredes do Egito só são registradas vitórias dos faraós, nenhuma derrota. Como nenhum povo fica escrevendo as suas derrotas. É claro que eu não vou achar escrito, olha, então, tinha um povinho que a gente escravizava e eles saíram daqui. Né? E outra coisa, aquilo que talvez para Israel era um absurdo, ele falou assim, nossa, saiu a gente toda assim, talvez para o Egito era apenas uma fatia de todo mundo que morava lá, e talvez para o Egito não foi um mega evento. Mas para mim que estava envolvido foi um mega evento. Gente, só estou dando um exemplo, é claro, eu até estou pegando o Êxodo, que talvez não deva fazer essa comparação com o Êxodo, principalmente porque é um evento que envolveu o faraó, pragas, isso, aquilo tudo. Só estou dando um exemplo ali. Mas várias outras, por exemplo, as guerras, talvez, a entrada, né, do povo de Israel na terra de Canaã. O povo de Israel não era assim, o exército, né, você imagina como o exército vermelho da China entrando, não é isso. No começo eram tribos. As cidades, até falo assim, o rei de tal lugar. O rei ele não tinha uma cidade com um monte de terreno e ele era dono de várias cidades. Cada rei o rei na verdade, ele era o prefeito da cidade. E às vezes era uma cidade de 2.000 pessoas. Às vezes era uma cidade de 5.000 pessoas. A gente não pode pegar as proporções de hoje. Mega cidade naquela época era com 100.000 pessoas. Mega cidade. Entendeu? Então a gente tem que, as devidas proporções dessas coisas. Entender. Então quando o pessoal às vezes você vem com arqueologia, não, eles falam na Bíblia, outros textos que aconteceu tal coisa, que era assim, mas não era assim, era só uma cidadezinha. Era uma cidadezinha para você que tem a visão hoje de que cidade é tal coisa, mas para eles, né, aquilo que para você uma muralha hoje só é muralha se tiver 10, 20 metros, para eles uma muralha de 3, 4 metros já era uma coisa absurda. Assim, as muralhas são intransponíveis. Aí o cara, não, elas eram transponíveis, é que o cara exagerou no texto. Então, é importante entender esse lado quando você está lendo um texto, o significado daquela história, o que vale aquela história para quem está escrevendo aquele evento. É importante entender esse lado, porque a ciência e a arqueologia, eu quero dados exatos científicos. Por isso que, de novo, a Bíblia está escrevendo teologia, está contando a história de um povo. Ela não está escrevendo história como a gente entende hoje. Eu vou relatar fatos. Né? E a gente tem várias coisas. Por exemplo, até vocês que têm filhos, né? Como é que você descreveria o nascimento do seu primeiro filho? E você, a coisa mais maravilhosa do mundo. Daí, né, uma pessoa, não, mais uma criança que nasceu. Ele não está envolvido no evento. Para o obstetra, né, mais um, né, fazer um risquinho aqui na parede, mais um. Mas o que significa esse evento para você? E você não vai dizer, então, nasceu minha filha, mais uma criança no mundo, falou até mais. Você nunca vai escrever isso. Então, é importante entender esses pontos quando a gente vai falar a forma como o pessoal fala dos eventos na Bíblia, tá certo? Gostaria de ir mais adiante. Alguém fala as horas para mim, por favor?
Eu vou terminar. O Max mandou uma mensagem para mim essa semana, com uma pergunta que ele levantou sobre o que foi falado semana passada. Eu tenho até um texto aqui sobre altares. O que eu tinha falado semana passada? Eu tinha mostrado um argumento de que às vezes o pessoal quer falar que não, o Pentateuco foi escrito muito tempo depois de Moisés, depois lá no exílio, lá na Babilônia. E um argumento que foi colocado é o seguinte: se foi montado esse texto lá, por que colocou então os patriarcas fazendo coisas proibidas à lei, né, que a lei de Moisés proíbe? Por exemplo, um dos exemplos eram altares, que foi proibido na lei de Moisés de se montar outros altares. E ele perguntou, mas a gente vê na Bíblia outros altares sendo feitos, então entender essa relação. E há altares feitos em Israel depois da lei de Moisés. E é bem interessante o que ele colocou. Eu tenho aqui uma tradução de um comentário, de uma enciclopédia bíblica, que tem um resumo aqui de alguns eventos, e a gente vai falar sobre isso. Isso vai ser legal ver essa questão, porque a gente vai levantar umas outras questões, até do que a gente vai ver quando a gente vê o panorama do Antigo Testamento. Em Êxodo 20, 24, instruções foram dadas a Israel para fazer um altar de terra, de pedra bruta, sobre as quais holocaustos e ofertas eram feitas. Isso aqui era lugar onde fazia habitar o nome do Senhor. Essa recomendação muito geral parece ter permitido vários indivíduos para montar um altar de tempos em tempos, porque essa daqui não é instrução para montar o altar lá do templo. Isso aqui foi uma recomendação para Moisés montar um altar, e parece que o pessoal pegou tipo assim, bom, então a gente pode montar o altar. A gente vai explicar mais isso. E aí você tem alguns eventos. Josué construiu um altar no Monte Ebal, Josué 8, 30, 31. Deixa eu ver até se... né? Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como disse Moisés, servo do Senhor, tal, ordenar aos filhos de Israel, segundo o que está escrito na lei. A lei de Moisés, saber, um altar de pedras toscas sobre os quais tal. Então, o Josué fez de acordo com o que Deus tinha instruído Moisés, né? Então ele está fazendo, e o texto está meio dizendo assim, o que Josué criou de altar aqui foi aquele altar, não o do templo, aquele que Deus autorizou Moisés a fazer altar, né? Agora existem outros pontos. Os Rubenitas, Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um na Transjordânia, aí você tem os textos. Gideão construiu um altar em Ofra, esse Juízes 6, 24. Ops. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou o Senhor paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence ao Abisritas, né? A família de Davi, Gideão construiu, a família de Davi em Belém, Davi na eira de Araúna, que foi quando Deus tinha dado o castigo para ele, e ele construiu esse altar para oferecer oferta ao Senhor. Elias no Monte Carmelo, que é super conhecido, né? Que é lá a discussão com os sacerdotes de Baal. Além do altar de Elias, todos esses antecederam o templo de Salomão. Tirando esse daqui de Elias no Monte Carmelo, todas essas histórias foi antes do templo de Salomão, tá? Uma questão que acontece é o seguinte, bom, então se há outros altares, então não era errado construir altar, existe um porém, que é essa questão do templo de Salomão. O que se entende é o seguinte, a partir do momento que o templo de Salomão foi construído, nunca mais se construiu templos, e foi proibido se construir, se construir altares. Israel nunca mais construiu altares ali, né? E a ideia até do argumento que foi colocado naquilo que eu passei para vocês é o seguinte, o entendimento do pessoal é que quando o pessoal fala que o Pentateuco foi todo produzido lá no exílio, a ideia é o seguinte, quem produziu esse texto, o pessoal que fala que foi produzido lá, eles vão dizer que foram produzidos pelos sacerdotes, por uma série de dados, de informações. O que é contraditório é o seguinte, os sacerdotes
que pregavam já a centralidade do culto no templo, porque eles iam criar um texto lá dos patriarcas construindo o templo, se eles servem de modelo para todo o povo. Então esse era o problema. Por outro lado, existe um outro ponto aqui. Na verdade, no desenvolvimento de Israel, Deus tinha colocado várias leis para o povo de Israel que na verdade eles nunca cumpriram. E outros que eles demoraram muito tempo para cumprir. Existem ideias hoje que todo o jubileu, Deus tinha o ano do jubileu em 50 anos, voltava tudo para o zero. Né? Alguns acham que Israel nunca pôs isso em prática. Nunca na história de Israel isso foi colocado em prática. Exatamente. Então, isso o pessoal imagina, nunca houve nenhum relato, nenhuma história, nenhuma história na Bíblia e nem história extra-bíblica ou de escritos judaicos que pudesse dizer que eles colocaram em prática essas leis. Outras coisas aconteceram. O povo, depois de Moisés e depois de Josué, eles descambaram da lei. Você vê até, esqueci o nome do juiz que sacrificou a filha, que ele voltou da guerra, esqueci o nome. Jefté, exatamente. Jefté, Senhor, se o Senhor me der vitória, né, eu vou sacrificar o Senhor. E ele fez, por causa da vitória, a primeira pessoa que sair da minha casa eu vou sacrificar o Senhor. A filha virgem dele saiu de casa. Aí ele matou a filha, sacrificou a filha em oferta ao Senhor. Ou seja, o cara, ele só era de Israel. A lei proibia qualquer sacrifício humano. Deus nunca pediu para ele fazer qualquer oferta pela vitória. Agora, o cara tinha a teologia dele. No livro de Juízes, a tribo de Dan vai lá, um cara fez um altar, contratou um levita, eu te pago para você ser sacerdote dessa imagem que eu fiz aqui, já estou o pau da barraca, né? Mais do que isso, aí vem a tribo de Dan e suborna esse, faz o seguinte, a gente rouba essa imagem e você vem para ser nosso sacerdote. E o sacerdote aceita. E eles vão embora. Isso era o povo de Israel, degradação total, vamos dizer assim, da lei. Eles tinham a lei, mas eles não praticavam. Eles eram um bando de tribos separado, às vezes brigando entre eles. Essa fase é uma fase negra, vamos dizer assim, de Israel, que vai depois justificar o porquê chegou a monarquia. Porque o livro de Juízes vai sempre falar, naquela época não havia reis em Israel, cada um fazia o que bem entendia. E é essa a teologia de Juízes, preparando você para quando chegar em Samuel entender por que precisava de rei. Então, isso daí a gente vai ver depois no panorama. Mas o que acontece? Israel, apesar de leis terem sido colocadas, o povo não cumpria, vamos dizer assim. E aí então, lá depois, quando a religião é instituída e formalizada na monarquia, em que agora nós temos um templo, agora nós temos a lei aqui formal, e nós temos o nosso costume e tudo mais. Aí que a coisa se solidifica mais. E mais ainda, quando eles vão para o exílio, agora eles perderam a identidade deles. Acabou o templo, acabou a terra, acabou tudo. Aí lá surgiu a necessidade, quem somos nós, da onde nós viemos, e aí eles vão restaurar tudo isso, a gente tem que voltar para a lei, a gente tem que voltar, tá tenso o negócio, hein? É o suspense para terminar a aula, já estava tudo certo, viu? A gente foi combinado isso daí, né? Então, o que acontece? Lá no exílio, eles vão sentir a necessidade de solidificar a identidade deles. Quem somos nós, de onde nós viemos e tudo mais, e restaurar a religião deles, vamos dizer assim. Então nós vamos ver isso daí, mas é importante então entender essa parte, né, que leis foram colocadas e o pessoal não cumpriu por um bom tempo, cada um fazia o que achava melhor. Tá? Gente, já estourou demais o tempo. Então nós vamos parar por aqui. Semana que vem, eu acho que semana que vem vai ser a última aula nesse sentido, de falar aí da periferia do Antigo Testamento, e quero ver o quanto antes a gente começa com o panorama do Antigo Testamento, tá certo? De forma inédita, quem sabe dessa vez eu vou dar material impresso para vocês, mesmo que não seja impresso, seja arquivinho PDF, entendeu? Você imprime. Mas material para ser mais fácil você seguir a classe ou ter algo que depois você possa consultar, tá certo? Então, na verdade, o que está atrasando eu fazer esse material impresso, né? Orem por mim.